Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, tá chegando hoje aí no canal, se inscreve, deixa o like pra fortalecer. E ó, se vocês ativarem o sininho de notificações, hoje o Coringão vence o clássico. Então, rapaziada, tá na mão de vocês, viu? Ó, vou contar com a colaboração da torcida do Corinthians, hein? O segundo recadinho que hoje, lá no meu Instagram, vai estar movimentado lá, hein? Pra quem não segue, já procura lá, @John do Timão. Vai ter o sorteio de uma camisa oficial do Corinthians no intervalo do derby. E pós-jogo, como vocês já sabem, teremos a live, certo? Acabou o jogo, eu já entro ao vivo lá pra gente trocar aquela resenha, analisar a partida e tudo mais. O terceiro recadinho de hoje, família, vai rodar aí pra vocês. Um minutinho bem rápido da sua atenção, desculpa atrapalhar seu vídeo aí. Dá uma olhada aqui nesse resultado, ó. Sem sair de casa, somente com o celular. E sabe o que é o bacana? É que um tempinho atrás eu tava literalmente quase que passando fome e graças a um celular velho, eu mudei minha vida da água pro vinho. E para ajudar todo mundo que segue esse canal, eu tô liberando gratuitamente 2.000 vagas gratuitas para uma consultoria comigo lá no meu WhatsApp. Mas tem um porém, é somente para as primeiras 2.000 pessoas que me chamarem lá agora. Clica no primeiro link da descrição e me chama lá que eu vou te atender. Fechou? Editor, pode rodar a vinheta que hoje é sabadão, é dia de derby e aquelas coisas, hein? Aquelas coisas, rapaziada. Ó, salve o Corinthians. E aí, já vamos falar dessa partida. Acho que o principal assunto aí do dia de hoje, derby paulista, Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, o jogo em casa aí, 22ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 19 horas, certo? Então, 7 horas da noite, Corinthians e Palmeiras. O Silvinho deve levar a campo a seguinte escalação: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, sem novidades na linha de defesa. E aí, a principal dúvida do torcedor, ao que tudo indica, Cantillo como esse primeiro homem do meio campo. O Silvinho treinou com isso na quarta, na quinta e ontem, certo? Só se ele, não treina com Xavier no time principal e aí põe no jogo. Mas, se ele for manter a formação que ele tá treinando a semana inteira, Cantillo, Renato Augusto e Giuliano no meio campo. Na frente, Gabriel Pereira, William e Roger Guedes fazendo aí um falso 9, um centroavante, um jogador aí de referência no ataque. E aí, rapaziada, já quero saber a opinião de vocês sobre essa escalação do Silvinho. A primeira ressalva pra mim é o Cantillo como primeiro volante. Ele já tentou testar isso. Já tentou, jogando na frente com o Gabriel e com o Rony, que são jogadores com mais característica de marcação do que o Renato Augusto e o Giuliano, e a gente viu que não andou. E aí assim, eu até vi o comentário do Capelanes. Não adianta você colocar o meio campo Cantillo, Giuliano, Renato Augusto, na frente William, Roger Guedes, Gabriel Pereira, pro William ter que voltar para marcar lateral, Gabriel Pereira, Renato Augusto não pode subir, Giuliano não pode, Roger Guedes tem que acompanhar o volante até a nossa área. Não adianta, não adianta. Não, você não monta um time ofensivo só com peças ofensivas. Se você mandar o cara marcar, seu time é defensivo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas, é aquilo, né, rapaziada? É o Coringão em campo, a gente sempre vai torcer pela vitória, mas tá essa situação aí. Cantillo como primeiro volante, não é um cara que tem uma característica assim de marcação. Vamos ver como o time vai se apresentar dentro de campo, né? Essa é a nossa esperança, cara. Essa é a nossa esperança, que o Corinthians faça um jogo excepcional, que consiga surpreender a equipe do Palmeiras e que saia com a vitória. Duas considerações que eu queria fazer aqui sobre os relacionados para a partida. Primeiro, o Adson, que vinha treinando com a equipe, ainda não foi relacionado. 5º jogo fora, tá? 5 jogos fora aí o Adson, depois daquela entrada do excelentíssimo Thiago Heleno. E a segunda consideração, o João Pedro, que chegou junto com todo mundo e não foi relacionado ainda para nenhum jogo. Aí o Corinthians emprestou o Matheus Alexandre, dá uma dor de barriga no Fagner, tem que improvisar o Duqueiroz de novo.
Não que seja um problema a entrada do Duqueiroz, certo? Que é um jogador que deu conta do recado quando foi acionado. Mas, pô, se você tem 2 jogadores de origem da posição, não relaciona um, o outro você emprestou. Também não entendo, rapaziada. Mas quero saber aí o que acharam da escalação do Corinthians, dos relacionados, Jô no banco, Mantuan no banco, Marquinhos, Mosquito, Luan, Arauz, Xavier e o Vitinho, certo? Essas opções ofensivas aí, além dos outros goleiros, zagueiro, lateral e tudo mais, certo? E também, agora, quero saber o palpite de vocês pro clássico de logo mais, o meu. Cara, e sabe quando você tá confiante, mas ao mesmo tempo fica com aquele pé atrás? Tá complicado, hein, rapaziada? Complicado aí. Eu acho que vai ser 2-0 Corinthians. Comentem aí, família, o palpite de vocês. Bom, agora falando sobre um assunto que tá em alta aí, eu preferi até não falar no vídeo de ontem, quis dar um tempo até para pesquisar um pouco melhor. O governo do estado de São Paulo liberou 30% do público a partir aí do dia 4 de outubro, que é sem ser nessa segunda-feira agora, na outra. Então, coisa aí de uma semana e pouquinho. Já vai liberar 30% do público aqui no estado de São Paulo. Segundo o cronograma deles, no dia 16 de outubro, passando aí 12 dias, né? Já aumenta para 50%, e aí dia 1º de novembro, que era aquela primeira previsão, já teria 100% do público liberado. Então, em questão aí de um mês, que vai liberar para 30%, na metade aumenta para 50%, depois 100%, capacidade total, certo? E aí, eu vou voltar naquilo que eu havia falado quando o Flamengo queria jogar com torcida no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Agora, é muito fácil eu chegar aqui e falar, pô, beleza, vou comprar meu ingresso, tal, tá certo, o Corinthians vai ter sua torcida de volta, não sei o quê. Mas e os outros clubes? A primeira pergunta que eu faço. Já liberou em todos os estados que tem clubes na Série A? Até por isso que teremos aquela reunião do dia 28 entre os clubes e a CBF para ver como que tá a situação em cada estado, qual é a data que a gente vai liberar, entendeu? Não vai ser dessa forma. Ah, liberou em São Paulo? Pode. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, tá liberado. E o Bragantino também. Estão liberados a torcida. Ah, e o Cuiabá? E outros clubes? E o Juventude? Entendeu? A gente quer saber. Eu quero saber e a CBF também. Para mim, prevalece o que foi combinado no começo do campeonato. Se chegar lá, não tiver 2, 3 clubes com essa liberação, infelizmente não pode ter torcida, na minha opinião, certo? A minha opinião é a mesma que eu falei quando a situação era com o Flamengo. Se for combinado no começo do campeonato, tem que valer, tem que cumprir. Tem que aguardar, liberar para todos os clubes. Aí sim é algo justo, certo? E aí, algumas atualizações mais técnicas para o pessoal que for comparecer na Neoquímica Arena quando anunciarem a venda de ingressos. Tem que estar com as 2 doses da vacina, tá? Já tem que ter tomado as 2 doses. Ou aquela vacina lá da Janssen, quem é dose única. Então, essa daí, beleza. Mas tem que ter tomado as 2 doses. Para quem tomou uma dose só, tem que fazer o teste de PCR no máximo 48 horas antes, ou o de 24 horas, o teste de antígeno, certo? Então tem todo esse procedimento aí de precaução, de saúde aí, pro torcedor que vai comparecer à Neoquímica Arena. E você, rapaziada, está ansioso para voltar a ver os jogos do Coringão diretamente do estádio? Eu confesso para vocês, minha segunda dose aí tá para a semana do dia 15, certo? Tá marcado aí pra semana do dia 15. Tô muito ansioso. Tomara aí que até lá já tenha liberado para todos os clubes, para que haja essa venda de ingressos e tudo mais. Quem sabe, hein? Logo mais a gente se encontra na Neoquímica Arena, rapaziada. Bom, agora eu queria falar um pouco sobre a categoria Sub-23 do Corinthians. Ela foi criada em 2019, certo? Com uma ideia que pra mim era muito boa, que tinha
tinha embasamento para se criar essa categoria. A gente tinha jogadores que não estavam tendo espaço nessa transição da base para o profissional e que precisavam amadurecer um pouco, certo? Não tinha mais idade para ficar na base, mas também ainda não estava com desenvolvimento completo para jogar no profissional. E aí criaram esse Sub-23 para ter uma sequência nesse desenvolvimento do atleta. O problema é, Corinthians contratou diversos jogadores para esse Sub-23. Diversos. Com avaliação não sei de quem, que contratava e ia embora e não sei o que. E a gente acabou não vendo resultados. O Danilo assumiu como treinador, com uma primeira experiência dele e tudo mais. O clube acabou não se classificando, certo? Para a terceira fase aí do Brasileirão de Aspirantes. E agora não tem mais calendário para o resto do ano. 3 meses aí, ó. Outubro, novembro e dezembro. Não tem mais calendário. E aí? Agora a diretoria está estudando a extinção dessa categoria. Primeiro, pela falta de retorno técnico. E segundo, por esse desgaste político. Toda essa questão da montagem dos elencos. Nas 3 temporadas, 2019, 2020 e 2021, teve uma reformulação no elenco. E contrata e traz fulano, não sei quem. Cadê? Cadê o resultado? Cadê um lateral direito? Cadê um lateral esquerdo? Cadê um centroavante? Cadê? Não tem. Os jogadores que a gente tá vendo da base aí jogando no profissional, esses vieram direto. O único, tá? O único que passou pelo Sub-23 e agora está na equipe profissional é o Rony. Um jogador em 3 anos que se desenvolveu nessa categoria. Pô, é muito pouco. E aí o Corinthians passaria a economizar 5 milhões de reais por ano em questão de encargos, salários, custo de viagem e tudo mais com essa categoria. Num balanço financeiro anual, não é um valor tão significativo. Mas se não tem retorno de jogadores dentro de campo, qual o sentido de se ter essa categoria? Qual o sentido? Entendeu? Esses jogadores são de empresários, que a gente sabe. É muito blá blá blá. E parece o cara, pô, por que esse cara tem preferência? Por que esse cara tá aqui? E não um jogador realmente da base do Corinthians. O cara apareceu do nada, o Corinthians contratou, não tinha histórico nenhum. Sabe? É esse tipo de coisa que vai irritando o torcedor. E aí agora, com a pressão e essa ausência de resultados, o clube não consegue engrenar. Criou essa pressão, cara. E aí o Corinthians está estudando essa extinção e deve tomar a decisão aí até o fim do ano, porque muitos contratos acabando também, certo? O elenco vai ser enxugado novamente, aí voltaria mais uma vez essa bola de neve. Acaba o ano, o time não se desenvolveu, acaba os contratos, faz contrato de 1 ano, bom, tem que ir no mercado contratar de novo, aí contrata de baseada. Até o time entrosar, até não sei o que. Acabou o ano, não venceu nada. De novo, 3 anos foram assim. Agora a diretoria está estudando se vai novamente montar um elenco para 2022 ou se vai acabar com essa categoria. E vocês, rapaziada, reformulariam essa categoria ou não? Pode tirar que não tem jeito, John. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Bom, e falando sobre o mercado da bola, o Juventude fechou a contratação do atacante Rafael Bilu, certo? Ele estava aí na equipe Sub-23 do Corinthians. Como foram eliminados, o pessoal já agiu rápido aí nos bastidores. Acho que já até havia esse contato já com a equipe do Juventude, para quando acabasse aí a temporada do Sub-23, ele já ia para a equipe do Sul, e foi o que aconteceu. Ele já até foi apresentado lá, o pessoal já anunciou. Ele tem contrato aí com o Corinthians até 2022, já havia sido emprestado para o América Mineiro, para o CSA, jogou o Paulistão pelo Mirassol, voltou, foi para a equipe Sub-23, disputou aí 14 jogos, fez 2 gols, e foi um dos destaques, camisa 10 e tudo mais, 14 jogos, 2 gols. E agora tá na equipe do Juventude, certo?
Eu desejo aí uma boa sorte pro Rafael Bilu. Tomara que o Juventude contrate o jogador, que o Corinthians ganhe algo por isso, porque pro Silvinho liberar assim, a diretoria nem fazer questão, já acabou o campeonato, já liberou o cara. Infelizmente, hein, rapaziada? Infelizmente. Tomara que dê certo aí no Juventude, que o Juventude contrate o jogador, porque ó, aqui no Corinthians não conseguiu engrenar. Chegou a ter oportunidades com Jair Ventura, certo? Em 2018 ele teve algumas oportunidades na equipe principal do Corinthians, mas não engrenou, rapaziada. Infelizmente não engrenou, já estamos em 2021. Ele tá aí com 22 anos, uma idade boa até, mas já era para ter evoluído, né? Já era para ter se desenvolvido e tudo mais. Vamos torcer aí pelo sucesso do Rafael Bilu. E aí, rapaziada, vocês acham que é uma boa pro Juventude ou o Corinthians se livrou de mais um jogador que não daria certo aqui? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Lembrando que teremos o sorteio no intervalo, certo? Uma camisa oficial do Corinthians. Teremos o sorteio lá no Instagram. E depois do jogo, como já é tradicional, aquela live de resenha. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!